Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Jesus é Deus, uma vez que aparece em alguns versículos ele como mediador entre Deus e os homens. Bem, o versículo que mostra que o Senhor Jesus é um mediador não invalida o seu caráter de Deus. O que eu quero dizer é que não são características excludentes. Elas só parecerão excludentes a quem não quiser aceitar certas verdades da palavra de Deus. Por exemplo, o Salmo 2, de 7 a 12, fala de Jesus como Filho de Deus. Já o Salmo 110, versículo 1, fala dele como Senhor. O Salmo 45 fala de Jesus como mais formoso do que os filhos dos homens, ungido com óleo de alegria mais do que os teus companheiros, cujas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia. Mostra também ele como rei, como senhor, como digno de adoração. E aí no versículo 6, mostra o Senhor Jesus como Deus. Veja, na mesma passagem, você tem essas divisões de caráter do Senhor apresentado em diferentes instâncias, ora como homem, ora como Deus. Isaías 9 dá mais detalhes, veja só a passagem. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E João 1, versículo 1 diz, chama Jesus de Verbo, e o Verbo era Deus. Filipenses 2 fala dele como sendo em forma de Deus. Hebreus 1 fala dele como agente criador, mantenedor de todas as coisas. E ainda diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Você adora Jesus? No versículo 8 do mesmo capítulo, ele repete o que diz no Salmo 45. Do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aí Colossenses 1 chama Jesus de imagem do Deus invisível. 1 Timóteo 3,16 não deixa dúvida ao dizer que Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. E algumas passagens dos evangelhos mostram atributos de Jesus que pertencem a Deus, como Senhor do sábado, por exemplo, Mateus 2,28, perdoador de pecados, Lucas 5,20, ressuscitador de mortos, João 11, 43 e 44, infinito nas suas obras, João 20, de 30 a 31. Portanto, ele foi reconhecido pelas pessoas como verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo, João 4,42. Você é o José, mas você também é Silva, dando um nome fictício agora, né? Não são nomes excludentes. Você é José e você é Silva. Apenas diferentes identificações ou atributos de uma mesma pessoa. Como você é um cara inteligente, veja isto. Abre aspas. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43. Agora veja isso aqui. Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim. Isaías 45, 21. Agora veja mais esta passagem. Porque não há salvador, senão eu. Diz o Senhor através de Oséias 13, 4. Muito bem, então depois de tudo isso, nós lemos no Evangelho, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor, Lucas 2,11. Ué, nós temos um problema então aqui. Se Jesus é o Salvador e ele é Deus, pois claramente não há outro Salvador, ou ele é Deus ou ele é um impostor. Entendeu? Se lá os profetas falaram que não tinha outro Salvador, a não ser Deus, Jeová, quem é Jesus então, que abre o Evangelho dizendo que é o Salvador? Ok, como muçulmano que você é, você tem duas opções aqui. Ou você considera todas as passagens que não se encaixam no seu pensamento como falsas, que é o que fazem os mormons, os testemunhos de Jeová, os espíritas, né? Eles escolhem apenas as partes da Bíblia que lhes convém. Ou então
você vai ter que alegar que Salvador, no caso de Jesus, seria um Salvador no sentido dos valentes do Antigo Testamento, que de vez em quando salvavam o povo de um aperto, de um apuro. Bom, nesse caso, Jesus salvou quem? Do quê? Leia a Bíblia e tente descobrir por que ele é chamado de Salvador. Aquele que nos salvou do juízo eterno, aquele que nos salvou dos nossos pecados, aquele que nos salva eternamente. Você acreditaria que um ser finito poderia nos trazer salvação eterna? Sim. Se ele fosse Deus infinito e eterno, ele poderia sim trazer salvação eterna. E é isso que Jesus é: Deus e homem. E é isso que Jesus fez. Morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou ao terceiro dia.